a gente começou a pensar em estratégias. E a gente pensou, poxa, o espaço ele tem essa história, né, no histórico dele de defender os saberes diversos e não só o saber científico e tradicional que a gente dá mais, né, que a sociedade acaba dando mais valor, mas olhar para os outros tipos de saberes. Então a nossa ideia era tentar trazer outras formas de saber aqui para o espaço. Então a gente ficou pensando e chegou à ideia de que determinadas personalidades a gente só sabia, elas são famosas porque elas cantam, porque elas escrevem, porque elas atuam. Mas o que essas pessoas sabem além disso? Elas não sabem apenas fazer, não sabem apenas a habilidade do ofício delas, né? Elas têm muito mais a oferecer pra gente. Então a gente resolveu convidar essas pessoas famosas, não só aqui de Minas, mas pessoas que estão aí, né, na mídia, para falar um pouco sobre esses saberes. Então o Universo de Fora nasceu dessa ideia de tirar essas pessoas da zona de conforto delas, né, e trazer elas para um universo diferente. Por isso que é o universo de fora, né? É um universo que não está no cotidiano daquela pessoa, talvez, mas que interesse. E aí a gente descobriu que as pessoas têm interesses muito legais, muito diversos, e trouxeram muito conhecimento pra gente. Então os vídeos estão dando um retorno muito interessante, né? É uma produção audiovisual nova aqui do espaço, a gente ainda tá, né, testando ela, mas é uma coisa que tá dando muito retorno, assim. Não acredito, né? Esse negócio de astrologia, aí você fala, mas... Ah, não, eu sou de câncer, com ascendente, não sei o quê. Sabe, todo mundo tem uma ligação assim. Pode até não achar que não funciona porque não acredita, mas vamos embora, né? Pra gente poder fazer. Já tava fazendo? Tô gravando já. Ah! A ligação com a astronomia começou pequena, eu indo num planetário. E depois isso evoluiu para o meu interesse por astrologia, absolutamente leiga, né? Mas interessada. E eu sempre fui muito, depois de mocinha, muito esotérica. Aí eu gostava desse negócio de horóscopo, sabe? Eu acredito, até hoje eu acredito. A gente vive sob a influência dos astros, né? Do Sol, da Lua. A Lua não interfere na água, né? Na enchente, enche, esvazia. Não somos líquido, né? Corrente líquido. Por que ela não vai influenciar na gente? Eu acho que rola esse negócio da influência dos planetas na gente. Só não é determinante, porque a gente tem um livre-arbítrio e você escolhe os vários, digamos, caminhos ou oportunidades que te aparecem. Como é lindo esse estudo da astrologia também, porque ele reforça tudo isso que a gente sabe que a gente é. A gente é o sim e o não, o claro e o escuro, a gente é dual, né? O positivo e o negativo. O legal na astrologia é que ela também aborda isso e explica muita coisa do que a gente é. Se a gente parar para pensar no macro, faz sentido. Por isso que cada ser humano é único e absoluto, porque são vários fatores que nunca vão se repetir exatamente iguais para outro. Por isso que cada um é único e absoluto. Isso é lindo. Então, o Freud é um cara que eu sei alguma coisa sobre ele, mas sei muito pouco. Às vezes eu não sei muito sobre o Lacan, eu não sei muito bem a diferença entre uma coisa e outra. Eu sento no divã, mas logo eu quero olhar para a cara da minha psicanalista. Então eu sou assim, uma eterna inquieta mesmo.
própria, um espelho, às vezes um espelho físico, mas às vezes um espelho da alma mesmo, né? A gente está sempre fazendo isso. Eu acho muito difícil a gente passar a vida sem se questionar, sem ficar em dúvida sobre tudo que acontece, sem doer, né? Minha grande vontade era saber realmente meditar. E quando eu faço alguma coisa manual, algum trabalho que exige um pouco de labor, né, físico, talvez seja a única hora que eu sinta que eu estou, talvez, perto da meditação. É que minha cabeça não para mesmo. E isso, às vezes, é insuportável. E isso é desde criança. Então, eu sou a filha mais nova e fui a filha mais nova de 5 e fui muito mimada e eu era muito birrenta, muito cheia de vontades e fui muito rotulada pelos meus irmãos. Talvez eu fosse mesmo difícil de lidar e tal. Eu acho que eu não sou uma pessoa, eu sou uma personalidade muito forte e eu sofri muito. Então, desde cedo eu queria entender o ser humano e entender como eu poderia estar no mundo. Não que eu tenha achado alguma resposta, mas sem dúvida a psicologia sempre foi um assunto que me interessa, o comportamento humano de uma forma geral. E acho que a comunicação tem muito disso. Na verdade, eu acabei indo para a comunicação porque eu escrevia muito, diário. E esse diário era quase que uma terapia em mim mesma. Eu tentava fazer essa terapia comigo. Depois disso, eu fiz terapia em alguns momentos da minha vida. E na hora que a coisa ficou mais apertada, eu fui para a psicanálise. Então eu fiz 6 anos de psicanálise e agora eu voltei. Então a psicanálise é muito importante na minha vida. Porque eu tenho realmente uma questão com a linguagem. E eu acho que isso é extremamente psicanalítico, porque sou eu mesma conversando comigo, né? Eu dizendo para mim as coisas. Então a moda, ela foi um resgate incrível da minha autoestima e a forma de me conhecer de verdade e gostar de mim. Então, sem dúvida, eu me tornei uma outra pessoa quando eu encontrei com a moda. O momento em que desse encontro mesmo com o desconhecido, talvez tenha sido quando eu comecei a escrever, com 13 anos. Realmente a escrita foi a minha psicanálise, a minha autopsicanálise, né? Porque não foi conduzida por ninguém, mas me salvou, sem dúvida alguma. Eu tinha uma necessidade muito grande de falar. Parecia que eu não tinha quem me ouvisse. Então eu precisava falar comigo mesma e observar o que eu tinha escrito também muitas vezes e entender o que eu mesma estava querendo dizer, né? Então eu brinco que se eu era muito pouco ouvida dentro de casa, depois eu comecei a ser ouvida por pessoas que nunca tinham me visto. E cada vez mais pessoas. Isso é maravilhoso. Você sentir que você está se comunicando. E é interessante, uma coisa que eu nunca tinha pensado. Sessão de psicanálise, né? Diante desse desconhecido aí. Eu tinha tanto problema de comunicação com a minha família e eu me tornei uma comunicadora, né? Talvez porque a escrita tenha sido a forma de tentar falar com mais delicadeza. E através dessa escrita eu me conheci e cheguei ao outro, né? Maravilhoso. Adorei a minha experiência psicanalítica. Nunca tinha pensado nisso. Eu nunca morei em apartamento na minha vida. Eu não sei nem o que é isso. E eu detesto. Eu detesto. Os meus pequenos jardins são aquilo que eu posso ter dentro de uma cidade grande, de Belo Horizonte, né? Jardinagem é meu, eu não diria hobby, é quase que a minha segunda profissão, né? Meu pai sempre gostou muito de jardins e eu sempre morei em grandes casas com grandes jardins. Então a gente tinha o hábito de ver plantas. Então eu podo, eu limpo, eu corto as plantas velhas, espero a renovação das novas, enfim. Eu faço tudo que um regular jardineiro tem que fazer, né? Eu nunca fiz análise na minha vida, eu nunca precisei, porque quando eu fico danada da vida, com raiva do mundo, eu vou e cutuco a terra e mexo na terra e volto calma. O meu trabalho todo é voltar
para a beleza. E a beleza das plantas é inegável, não é? Então, o exercício do meu olhar todo dia, olha que lindo que é um cacho desse, uma coisa assim, aquele cacho que vai saindo. Então, esse exercício da beleza, ele é transmitido à minha pintura também. Cuidar das plantas também, de certa forma, você percebeu o que é o amor, não é? Tanto para as pessoas quanto para as plantas. Você tem que ter cuidados e paciência. Né? E às vezes eu sou um pouco impaciente com as pessoas. Então eu me educo também trabalhando com as plantas. Toda essa minha relação com a natureza é que me levou exatamente a procurar esse tema, embaúba. Planta muito comum nas nossas matas e ela fica linda porque no meio do verde todo ela tem umas folhas esbranquiçadas que lembram um prateado, né? Eu já fiz quadros em que tem essa folha porque ela tem um aspecto assim de força dentro da natureza. São folhas muito grandes, lindas como está ali, ó, e parecem dedos assim abertos para o espaço. Acho essa planta muito bonita. Eu acho muito importante essa presença da natureza dentro do Museu do Conhecimento. Não podia ser outra coisa, né? E o conhecer a natureza nos acalma, nos centra na vida, nos coloca diante da obra-prima que Deus fez, que foi tudo aquilo que nós estamos vendo no nosso entorno e que precisa mais do que nunca ser conscientizado e conservado. Essa consciência da beleza vai nos trazer a consciência da necessidade que a gente tem também da natureza, porque sem ela não respiramos, não? A beleza está implícita também nessa conservação, porque a beleza, como disse um monge beneditino no século XVIII, é a presença dos céus. wọ́n ní nítorí Ògún oníjàn òye. Esse espaço aqui das cosmogonias é um dos queridinhos do público aqui do espaço, sabe? E ele gera muitas possibilidades, porque é um espaço muito rico, né? São várias histórias, várias versões da origem do mundo e do universo. Então, o público adora essas obras. E tinha uma demanda, assim, até por parte do público escolar que vem aqui, de ter mais acesso, assim, com mais detalhes, porque às vezes o tempo é curto de visita, então eles têm a oportunidade de escutar uma das histórias, mas não têm a oportunidade de escutar todas. A gente tem até um livro, né, sobre essa exposição, mas também não é tão rico o espaço do livro como um audiovisual para registrar a história em si, né? Porque geralmente as crianças, elas chegam aqui, elas já ficam interessadas por causa do som, né, e por causa das imagens. Então a gente dá um tempo para elas observarem cada uma dessas imagens, cada um desses sons, e depois a gente senta aqui em uma roda e a gente começa a contar essas histórias. Eu sou contadora de histórias e eu sempre gostei assim desse universo de contar história, de mediar, porque eu acho que aproxima muito com o professor, assim. E que é um sonho, assim, ser professor. Então, entrei na faculdade, aí eu comecei a trabalhar aqui no início do ano, desse ano. E aí aqui no museu a gente trabalha mediando as exposições e a gente pode explorar elas de diversas formas. Como é um exemplo aqui na Cosmogonia, que a gente pode usar outros materiais para contar essas histórias. E todas as outras exposições também pode acontecer isso.
E aí é muito legal, assim, a gente recebe as crianças, recebe adolescentes, adultos, para eles conhecerem esse espaço. E aqui a gente vai ter uma troca, assim, não sou só eu que vou ensinar para eles, mas eles também ensinam muito, e aí acontece essa troca que é muito bonita. As crianças, elas são bem receptivas com essa história, sabe? Porque elas já têm essa familiaridade de ouvir histórias na escola. Só os adolescentes que estranham um pouco, porque eles já estão acostumados a acreditar na história judaica. Então, eles têm um pouquinho de receio, assim. Mas também, depois que a gente conta e a gente explica a questão do respeito, né, da diversidade, eles são bem tranquilos também em relação a isso. Então, essa ideia de fazer o vídeo é uma forma tanto de divulgar para atrair o público para vir conhecer as cosmogonias, quanto de acessibilizar mesmo para quem não tem oportunidade de vir ao museu ou quer conhecer com mais detalhes, trabalhar com mais detalhes essa parte das cosmogonias depois da visita, né? Aiuris tenhoje pantonaedos asfalens olimpo tahtarantero entami hocto. Oi, eu sou o Manuel e hoje eu vou falar para vocês sobre as cosmogonias. Vocês já ouviram falar sobre as cosmogonias? As cosmogonias são histórias de origem do universo e cada povo tem a sua história de origem. E hoje eu vou falar para vocês sobre os gregos, que acreditavam o seguinte, que há muito tempo atrás existia uma coisa chamada caos, e que desse caos surgiu Urano e Gaia, que eram dois titãs que se apaixonaram e tiveram vários filhos. E esses filhos foram se rebelando contra o pai Urano e resolveram tomar o poder dele. E numa dessas brigas, acabou se partindo Urano em vários pedaços. E um desses pedaços caiu no mar e virou Afrodite, a deusa do amor. E aí, foi surgindo outros titãs e surgiu Prometeus. E Prometeus fez o seguinte, ele pegou o barro e criou um ser que podia morrer. E esse ser éramos nós, a humanidade. Só que Prometeus fez uma outra coisa, ele roubou o fogo do Olimpo e deu para essa humanidade. Então, Zeus, que passou a ser o senhor do Olimpo, ficou com muita raiva disso e ele resolveu traçar um plano. Então ele criou uma caixa e dentro dessa caixa ele colocou várias coisas e ele deu de presente para uma mulher chamada Pandora e disse para Pandora, olha Pandora, você nunca deve abrir essa caixa. Só que aí Pandora chegou na Terra e ficou um pouco curiosa para saber o que tinha dentro da caixa. E aí ela abriu a caixa. Quando ela abriu, ela liberou várias coisas ruins. E aí ela fechou a caixa de uma vez. Só que lá dentro ficou um item preso, que os gregos dão o nome de esperança. E é aquilo que eles esperam, que é o último elemento que está dentro da caixa e que pode fazer o mundo ser perfeito de uma vez, igual era lá atrás. É isso aí, galera. Até a próxima cosmogonia. Ofreie macaresi teois redos asfalesaiei. איכול השמיים והארץ וכל צבאם, החל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר. Olá pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês a cosmogonia judaico-cristã, que fala sobre a criação do universo e da humanidade. No início, só havia escuridão, e Deus decidiu criar o céu e a terra. Só que não era possível ver esse céu e essa terra. Então ele criou a luz para poder ver tudo. Só que não havia vida. Então ele começou a criar as árvores, os arbustos, a vida marinha, os animais terrestres. Só que dentre toda essa vida não existia um ser que fosse semelhante a Deus. Então Deus pegou o barro, moldou o primeiro homem e com o seu sopro lhe deu vida. Esse homem se chamava Adão, que é esse moço aqui. E Adão tinha uma função, dar nome a todos os animais da terra. Ele deu nome para o elefante, para o papagaio, para o rinoceronte, para a água-viva, deu nome para todos. Só que para dar esses nomes ele observou os animais e percebeu que sempre existiam um macho e uma fêmea. E ele viu que ele não havia uma companheira. E Deus, vendo ali aquela tristeza, decidiu presentear Adão com uma mulher. Ele colocou Adão para dormir, tirou uma costela dele e fez Eva, que é essa moça. Adão e Eva poderiam viver da forma que eles quisessem no paraíso, aproveitar de tudo. E só tinha uma restrição. Eles não poderiam comer do fruto da árvore do conhecimento, que era essa.
E Adão e Eva concordaram e passaram ali muito tempo vivendo no paraíso. Só que um dia, caminhando ali, passaram perto da árvore e tinha uma serpente que começou a conversar com eles. Adão, Eva, venham cá, comam do fruto da árvore do conhecimento. Deus disse que vocês não podem comer, mas vocês podem sim. Ele disse que vocês não poderiam, porque se vocês comerem, vocês saberão de tudo e se assemelharão a Deus. Aí Adão e Eva ali, ambos com livre-arbítrio, decidiram por comer. A Eva deu a primeira bocada, Adão deu a segunda, e no momento que aquilo começou a encostar no corpo deles, eles começaram a sentir vergonha. Ambos, que andavam nus, normalmente pelo paraíso, começaram a sentir vergonha do corpo e começaram a querer se tampar. Aí, Deus, que estava passando ali por perto, começou a chamar: Adão, Eva, cadê vocês? E Adão e Eva correram para trás de uma árvore e falaram: Deus, não posso aparecer, eu estou nu. Deus entendeu a situação e castigou Adão, Eva e a serpente. Adão não poderia mais comer dos frutos do paraíso. Ele teria que trabalhar para comer, ele teria que comer fruto do seu próprio suor. Eva teria que sofrer dores horríveis toda vez que fosse ter um filho, mais um descendente. E a serpente passaria o resto de sua vida e a vida de seus descendentes rastejando pelo chão e comendo terra. E foi assim que, segundo a cosmogonia judaica cristã, o universo e a humanidade surgiram. Adonai Elohim al haaretz, ve'adam haim la'avod et ha'adama. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da cosmogonia Machacali. Tudo começa com um índio que vive aqui na Terra. E um dia, ele foi beber água num lago e viu uma linda mulher. Era uma sereia de barro que vivia nas profundezas das águas. Eles se apaixonaram e tiveram uma filha. Mas chegou um dia que esse índio precisou ir embora. Ele não queria deixar a filha dele sozinha. Então, ele falou para ela se casar com um lobo-guará. E assim aconteceu. O lobo casou com essa menina e ele desejava muito ela. Ele queria ela só para ele. Então, durante o dia, ele guardava ela numa mala de couro e à noite ele tirava ela e dormia com ela. Com o passar do tempo, os outros animais e os yamiís, que são os espíritos que vivem na floresta, começaram a achar estranho o comportamento do lobo, porque ele não aparecia mais na floresta, e resolveram traçar um plano para descobrir o que estava acontecendo. O coelho bebeu muito mel, até ficar com um aspecto doentio, e pediu abrigo para o lobo. O lobo aceitou, e quando o coelho chegou na casa do lobo, ele adormeceu. O lobo ficou sem saber se ele estava vivo ou se ele estava morto. Então pegou uma brasa muito quente e colocou na pele do coelho. Se o coelho reagisse, era porque ele estava vivo, mas ele não reagiu. Então o lobo achou que ele estava morto e tirou a sua mulher da mala de couro. Quando o coelho viu aquela cena, ele saiu correndo para contar para todos os yamiís e os animais da floresta o que ele tinha visto. E nesse momento, o lobo jogou a sua mulher para cima e ela ficou presa na árvore. E ele negava ter uma mulher, negava ter uma esposa. Só que os yamiís e os outros animais perceberam que tinha uma mulher na copa da árvore e começaram a balançar essa árvore até que a mulher caiu no chão. Quando ela caiu, todos queriam ficar muito próximos dela e ela acabou se dividindo em diversos pedaços. Cada pedaço foi colocado em partes diferentes das árvores pelos animais e pelos yamiís. E o lobo ficou muito triste. Toda noite ele cantava pela tristeza que tinha no coração dele de não ter mais uma mulher. Como uma recompensa para esse lobo que ficou tão triste, surge o povo Machacali. Dessas árvores e desses pedaços dessa mulher que foram enterrados na copa das árvores, surge o povo Machacali. Nessa imagem fica muito claro, e esse cipó mostra a conexão do povo Machacali com a natureza. Bom, essa foi a nossa história de hoje. Wọ́n ní nítorí Ògún oníjàn òye.
cosmogonia iorubá, no início de tudo, só existia o mar, o Ilhéaie, e o orixá, que era o Lodumaré, era o deus de todo o céu. Ele tinha 2 filhos, Obatalá e Odudua. Em um dia, ele pediu para que seus 2 filhos criassem o mundo e o homem. Então, Obatalá ficou encarregado de construir o mundo, apenas com um punhadinho de areia e uma galinha. Então, Obatalá ficou muito confuso, sem saber o que ele ia fazer com essa galinha e com esse punhadinho de areia. Mas seu pai disse que, apesar de ter somente esses 2 elementos, ele ia saber o que fazer. Então, ele fez uma grande viagem até chegar no Ilhéaie. Chegando lá, ele encontrou com uma garrafa de um vinho de palma e bebeu todo esse vinho. Quando ele bebeu todo esse vinho, ele ficou bêbado, de tão bêbado, dormiu. Seu pai em casa, no céu, muito preocupado, pediu para o seu outro filho, Ododua, descer até o Ilhéaie e descobrir o que tinha acontecido com seu irmão. Quando ele chegou lá embaixo, ele encontrou Obatalá dormindo. Ele pensou, o que eu vou fazer agora que o meu irmão está dormindo e tem uma missão para completar? Ele se sentiu encarregado dessa missão, pegou o punhadinho de areia, colocou em cima do Ilhéaie, pegou a galinha, colocou por cima, e essa galinha começou a ciscar, espalhar tudo, criando a terra, criando montanhas, criando as flores, árvores, tudo. Quando Obatalá acordou, que viu que o mundo já tinha sido construído, ele fez uma outra longa viagem até o céu e pediu desculpa para seu pai. Sendo assim, seu pai o desculpou e deu para ele outra missão. Agora, a missão de construir o homem. Um homem que pudesse habitar esse novo mundo. Mas como ele ia construir o homem? Mais uma vez, Obatalá se viu num beco sem saída. Como ele iria fazer isso? Porém, seu pai lhe informou que ele saberia o que fazer quando chegasse o momento. Ele desceu novamente até a terra, andou, até chegar na beira do mar, contemplando as águas. Nesse momento, o mar começou a balançar de uma forma diferente. E de lá de dentro surgiu uma mulher negra, linda, vestindo azul. Quando ela andava, as ondas todas se mexiam. Essa mulher era Iemanjá. Então, ele cantou uma música para Iemanjá, para agradecer a tudo aquilo que ela ainda iria dar a ele. Arrasta tua saia na areia, ó mãe Iemanjá. Cuida teu filho no mar, ó mãe Iemanjá. Arrasta tua saia na areia, ó mãe Iemanjá. Cuida teu filho no mar, ó mãe Iemanjá. E tudo começou a fazer sentido. Agora, Obatalá sabia que se ele misturasse a areia com a água, ele poderia formar o barro. E era do barro que ele ia fazer o primeiro homem. E assim foi. Ele foi moldando o homem pouco a pouco, como sua imagem. Ele foi criando os pés, os braços, a cabeça, o coração. E levou esse homem lá em cima no céu para o seu pai ver. Seu pai gostou muito do resultado desse homem e disse que o seu filho tinha conseguido ser perdoado, que ele conseguiu cumprir a missão. Só que para esse homem ter vida, tinha que acontecer alguma coisa. Ele precisava de receber o sopro da vida. E Olodumaré tinha esse poder. Olodumaré, então, soprou um grande sopro, um sopro que encheu todo o lugar. Neste momento, este homem ganhou vida e começou a se mover. E foi assim que o primeiro homem foi criado. E essa foi a cosmogonia iorubá. Ìbà lágbọ̀nà lọ́nrọ́yè lọ́gàngán onímú irin.
Já tô filmando. Uma hora da tarde. Tá jóia. Fique com Deus, viu? Bora. Bora lá. Moço, me dá um picadinho e um picadinho de palha. Muito bem acompanhada, bem-vinda hoje a Rio. Você lembra dessa cena, hein? Você estava olhando. Não, de palha. Você não lembra onde foi feita? Eu não prestei atenção, acho que pode ter sido por aqui. Acho que foi por aqui, porque o sítio era por aí. Você já era. Ela é bem escuro, então você pode botar no carro, por favor? Bom. Eu sou Márcia Viana Damasceno, nasci em Belo Horizonte, tenho 53 anos, 3 filhos, trabalho aqui na faculdade com carrinho de bala, vai fazer 20 anos. Sou uma pessoa lutadora, acredito na vida, tenho fé nas pessoas e amo o que eu faço. Pra ele também é ruim chegar numa idade assim. Bom dia. Bom dia. Para uma idade assim da infância, por favor. Você que pôs essa tranca aí, eu já tinha. Não, já tinha. Eu guardo o carrinho aqui, né? Uhum. Aí, como o pessoal pede muita chave, aí me deram uma, né? Aí eu trago à noite, às vezes chega alguém de manhã e abre. Hoje ninguém abriu. Mas aí a minha chave é a mais certa de ter feito. Desde sempre você guardou o carrinho aqui ou teve alguma época? Não, teve, nem tinha carrinho, né? Comecei aqui com uma bandejinha mesmo, dessas de cozinha, né? Uhum. Depois me passaram, me deram uma mesa. Depois dessa mesa deu problema. Tem todo um processo, né? Tô vendo. Fazer uma parte Mas ele já é bem montadinho, né? Tem seu cantinho, porque se faltar uma, todo mundo suspeita. Ele já era mais ou menos organizado. Tem todo um processo, né? Pra ele ficar bonito, atrativo, né? Uhum. Cara de comércio mesmo, né? Você vê esse trombone fechado, todo mundo escolhendo assim, onde que essa mulher ela vai com isso? Porque quem não conhece o carrinho, quando vê aberto, nem imagina assim.
Eu, quando tiro férias de final de ano, eu fico com depressão. Eu sinto falta do ambiente. Sinto falta do auê, do barulho, das pessoas, do dia a dia, de estar cercada de gente. O dia inteiro tem gente contando um caso, né? Batendo um papo, né? Disputando o banco, dando carinho. O dia inteiro tem gente por perto. E eu gosto muito dessa convivência humana, né? Gosto muito. É, 70 anos. Às vezes tantais, e aí, cabelo, tá ótimo a vida dele. Nossa, ele deu uma crescida muito grande. Eu tô querendo fazer agora. Então, será? Paga demais, não, Renato? Não. O que acontece é por isso que eu deixei. Tô bem, não, tô de padaço, tô engraçado, ainda tô fumando. Mas acontece. Foi todas, né? Deixar morto e acabado. Morto, acabado velho. Eu acho que é bom às vezes estar escondido na moita, sabe? É bom você ficar um pouquinho sem ninguém saber onde você tá, dar uma sumida. Porque é mais que as pessoas sem falar com ninguém. Você sumiu. Você bota férias, que eu queria mesmo. Eu queria dar uma sumida de tudo. É que eu tava precisando, eu tava muito. Jorossos dos Oropiciosos. Gente, né? Eu isqueiro igual. Perde, já perdeu o isqueiro? Bom demais. Aqui, ó, cá. Aqui na tia. E as nossas marchas, né? Não teve mais nada, nem mais festa, nem mais marcha, nem mais... Eu não sabia de nada mais. Depois que eu larguei as redes sociais. Você afastou, né, cara? Desde manhã. Eu fui buscar lá em casa hoje de manhã. Fazendo um trabalho sobre o trabalho aqui, né? Aí logo eu pensei, né, será que amanhã vai ter briga por causa do banco? Se tiver também é natural, briga por causa do banco. Se tiver também vai ser natural, né? Gosto muito, sabe? E tudo que eu posso participar, tudo que eu posso estar dentro, eu gosto. Eu sinto muito bem e aprendo demais. É um meio muito cultural, né? É um meio que, embora eu não estude, mas eu tento aprender com o dia a dia, com as pessoas, entendeu? Eu gosto muito, muito desse meio aqui. Na mão, não. Às vezes ele faz um recado pra vocês assim, tira as coisas que está pensando na memória, no computador, salva no pendrive para você, alguma coisa e aí você vai usando. Até você deixar com uma memória maior.
Não dá para viver bem porque nós temos praticamente quase 4 meses de férias ao ano. Então o trabalho é de formiguinha. Você tem que juntar toda moedinha, todo dinheirinho, porque nas férias do final do ano é 3 meses de férias. Meio do ano é 1 mês de férias, são 4 meses. E aí tem muitos feriados e tudo. Dá para ter uma vida sem muitas ambições, né? Então, assim, eu procuro guardar o máximo que eu posso para pelo menos na férias não passar tanto a... Eu gostaria de ter um espaço fechado, um espaço mesmo, entendeu? Que seja pequeno ali, igual aquele cantinho ali, mas que fosse fechado. Um bioma, um balcão, alguma coisa que eu pudesse trancar ali e deixar ali, entendeu? Sem precisar todo dia esse trabalhão, né? De estar montando e desmontando, montando e desmontando. Né? Mas às vezes também eu me divirto muito com isso, que eu vou fazendo as coisas, vou distraindo a cabeça, né? Eu acho, tem dia que é bom. Falou, obrigada, viu, Mel? Este é Júlio, feliz. Certa vez, quando menino, Júlio ficou doente e, nessa ocasião, descobriu que o que mais lhe dava prazer era aspirina. Criança esperta. Pegou toda a caixa de remédios e, escondido, saboreou comprimido por comprimido, um a um. Era alegria em cartelas.
Já Isis, quanta doçura! Desde cedo estava ali, exercitando sua doçura. Gorda, diziam seus colegas. Era só festa. Repetiam, gorda, baleia. A cada vez gritavam mais alto. Em casa, a felicidade de Isis se resumia aos presentes que ganhava. Eram tantos: as bonecas, as roupas, os brincos e a maquiagem. Tudo perfeito. Imperfeita era ela, em sua alegria. Carlos era o perfeito sinônimo de felicidade. Foi criado pelos tios. Ela passava o dia costurando, não falava muito. Ele, certa vez, lhe disse: palhaço! Carlos se habituou com o silêncio. Na verdade, sua tia, nas poucas vezes em que falava, gostava de contar como o menino demorou a falar. Nenhum médico desenrolava sua língua, dizia ela. Quanta sorte teve Júlio! Seu pai era também um sujeito feliz, e de tanta felicidade passava o dia brincando pelos bares da cidade. Perdeu o emprego de tanta alegria. Quando chegava em casa, comemorava entre goles, socos e pontapés. A mãe de Júlio não parecia tão feliz. Na escola, durante o recreio, o cantinho mais divertido para Isis era o refúgio. Como era bonita a solidão, enquanto todos os outros corriam, pulavam, gritavam. Gorda, gorda, gorda. Já em casa, o canto mais odiado era o quarto. Lá tinha espelho, como se ele não refletisse toda a felicidade que cabia nela. Ele mesmo gritava, gorda,
e a doce Isis se entusiasmava com a nova tintura que havia ganhado. Já grandinho, Carlos falava. Quer dizer, sabia falar claramente, palavra por palavra. Mas não gostava. Sua tia morreu. Seu tio se divertia falando sobre como seus pais não o quiseram, sobre como o menino franzino fora abandonado. Era tanta alegria que, chorando, Carlos ria de si mesmo. Júlio chegou à mocidade, época de descobertas. A principal delas foi a alegria em garrafa. Perdeu o hábito de se alegrar com as aspirinas. Encontrou em cada gole o hedonismo de uma vida feliz, estável e, acima de tudo, saudável. E o tempo passou. O espelho do quarto já não estava ali. Os outros da casa também não. Isis passava horas no banheiro. Seus pais nunca entenderam. Psicólogos, médicos, curandeiros. Nenhum deles foi capaz de explicar tamanha felicidade. Não brincava na rua, não saía de casa, não falava. Engolia sua alegria junto com as palavras não ditas. Grande Carlos!
um exemplo. Seu tio morreu e só ele aprendeu a falar sozinho. E sua alegria transbordava pelos olhos, tão feliz que queria morrer. Vez ou outra, Júlio se confunde com o que bebe e fica ali, preso, engarrafado, feliz. Na vida adulta, Izzy se trancou em reflexos. Linda, doce, feliz. A solidão calou Carlos por toda a vida. Procurava por si enquanto podia. Feliz.